a gente vai continuar com a parte de regressão linear, correlação e regressão linear múltipla. Hoje é nossa última aula, então. Acredito que antes desta, os minutos que a gente falou antes de chegar a falar de regressão linear mesmo, eu vou deixar como um vídeo curtinho, só falando de vida útil para a equação fundamental lá na nossa lista, tá bom? Para separar da aula. Ok. Vamos lá. Agora a gente vai falar, então, de regressão linear. Vamos reforçar algumas coisinhas sobre regressão linear. Não sei se eu tenho aqui. Uhum. Olha só, eu tenho um conjunto de pontos espalhados. São muitos pontos que estão linearizados, tá? E, então, o que acontece? Agora eu quero saber... vamos tentar fazer uma regressão linear aqui, nesses pontos espalhados, tá? Eu quero adivinhar uma linha, intuitivamente eu posso dizer que seria mais ou menos por aqui, né? Por quê? Seria a linha, como vocês lembram, a linha que passe o mais próximo possível de todos os pontos. Ou seja, a linha que apresente o menor quadrado dos resíduos. Os resíduos são a distância de aqui para cá. De aqui para cá é o resíduo do ponto à linha. Verticalmente, isso é a distância. Ok? O y real, o y real, o y real qualquer, esse aqui, e aqui seria o y calculado pelo modelo. Essa diferença aqui é o resíduo, como a gente já viu a semana passada. Tudo bem, mas como ele está elevado ao quadrado, então aqui estou apresentando para vocês o quadrado dos resíduos. Vamos ver o que a gente tenta fazer que esse resíduo seja mínimo, né? Aqui estou movimentando, estou vendo mais ou menos assim será. Vamos ver, mais ou menos assim, ó. Estes outros dois pontos parece que estão muito longe, que não tem com quem ir. Mas é isso, intuitivamente é o que a gente faz, tá bom? E aqui a gente atingiu uma correlação de 85,32. Guardem essa informação de correlação, que a gente ainda não vai falar de correlação. Aqui também tem outro caso, por exemplo, como a gente lembra, a equação pode ser y igual a mais b x. Ao mesmo tempo, pode-se falar que é beta 0 mais beta 1 x. Também aqui, pode-se falar que seria c, esse valor de c, o intercepto, mais m seria o beta 1, que seria o coeficiente angular, esse c. Seja qual for o nome que você coloque aos parâmetros, né? Seja qual for, não tem problema. Aqui estes três significam a mesma coisa. É o lado do termo independente, ou seja, ele indica o valor aqui do y quando o x tende a 0. 1,41 está por aqui, nesse caso.
aproximadamente. E o V é a inclinação. Inclinação é isso mesmo. A inclinação, olha só. O C não vai se movimentar, mas se eu movimento a inclinação aqui, olha, mais inclinado, ó, menos inclinado. Ainda não olhem que está muito longe dos pontos, não. Olhem apenas que a curva fica mais inclinada, menos inclinada, tá bom? Ó, ponto, uma curva negativa quer dizer que vai decrescendo, né? Uma inclinação, coeficiente angular. Agora, aqui eu estou tentando, aqui ele está mostrando a diferença do ponto experimental com o ponto real, mas ainda não elevou ao quadrado. Mas, de qualquer jeito, já a gente pode, intuitivamente, por aqui, ver, ó, estou me desplaçando, estou tentando colocar em algum lugar que seja o mais próximo de todos, ou seja, tentando reduzir os quadrados, né? E não sei se eu posso movimentar. Ah, posso movimentar ainda, ó. Legal. E aqui ele vai mostrar o ponto meio, que seria a metade dos valores do y. Oh, a gente acertou, seria a linha correta, o verdinho. A gente está muito próximo do verdinho visualmente, tá? E é isso que é intuitivamente o que a gente faz numa regressão. Mas chama-se o método de mínimos quadrados, que a gente não falou a semana passada. Falei que não iria dar tanto ênfase na parte matemática, mas hoje vamos dar uma pequena pincelada para saber o que é mínimos quadrados. Aqui seria o cálculo da regressão, depois da correlação, mas primeiro eu mandei para vocês um material bem legal que eu achei. Acabei de mandar para tá. Acabei de mandar para vocês, tá? O que acontece? A gente tem a regressão linear desse jeito. Acabei de mandar para vocês um material muito legal sobre regressão linear e o cálculo dele por mínimos quadrados. Mandei o WhatsApp. Mandei 3 materiais, mais ou menos, tá? A gente já viu pendente negativa, coeficiente angular negativo, já viu tudo isso. Já, eu quero chegar aqui, ó, de uma forma rápida. Isso a gente já viu, a normalidade. Aqui, o cálculo de A é igual à somatória dos valores de Y menos B vezes a somatória de X dividido por N, onde N é o número de pontos. E B é isso aqui quando a gente calcula manualmente, tá? Mas isso ali, ó, veio como? Isso é como que foram geradas estas equações para calcular. Olha só. Y, a gente conhece todos os valores de Y. A gente conhece todos os valores de X, todos os valores de N. A gente conhece N, X por Y conhece, X, Y, X quadrado podemos conhecer, N também. Então, aqui, ó, a gente calcula B, substitui aqui e calcula A. Perfeito. Não teria nenhum problema ali. Como eu falei, não vamos aprofundar matematicamente. Mas o que acontece? Que o erro, ou seja, aqueles resíduos, a gente quer minimizar. Vamos aqui. Pelos mínimos quadrados. O que é esse resíduo? Eu vou passar. É essa diferença. Eu estou passando um pouco rápido essa parte, porque tudo isso ali a gente fez com mais detalhe da parte aplicativa na aula passada, tá? Então, eu estou indo direto ao ponto aqui. Este, que em outros casos é chamado erro, né? É igual ou resíduos, né? O valor real menos o valor calculado, que a gente já viu aqui. A gente quer que esse valor seja mínimo. Tudo bem.
Para esse valor ser mínimo, vamos ver se está aqui. Para esse valor ser mínimo, então quer dizer que a somatória de todas essas diferenças deve ser igual a mínimo. Então, a somatória de cada pontinho menos o valor experimental menos o seu valor calculado pelo modelo. Todo isso elevado ao quadrado. Por isso é mínimos quadrados. É o nome. Tá bom? E esse mínimos quadrados, esta é a diferença, tá? E quem é esse y calculado? Esse y calculado é o y que a gente obtém do modelo. Então, no lugar de colocar y calculado, podemos colocar essa parte aqui, ou seja, y experimental menos a mais b vezes x. Perfeito. E menos, multiplicar tudo que está dentro do parênteses, temos isso aqui. Como a gente falou, isso pode ser beta 0, beta 1, tá? O A, beta 0, e o B daqui, beta 1. Agora, como a gente já viu, mínimo, quando uma equação é minimizada, se eu vou levar ao quadrado isso aqui, eu vou ter uma parábola em função de x, de A e de B, ou de beta 0 e de beta 1. Então, quando eu vou chegar a um valor mínimo, a gente lembra que a semana passada a gente maximizou quando fez a derivada dessa aqui, elevando a zero, achou o valor máximo. Se fosse o contrário, faria a derivada aqui, tangência achando, igualando a zero, acharia o valor mínimo. É isso que a gente faz mais em 3 dimensões, beta 0 e beta 1, ou A e B. Que isso tá, eu acho que está aqui. Vamos ver. Aqui, ó. Esse aqui. Ele me leva ao beta 0, coeficiente, nesse caso, tá? Termo independente, coeficiente linear, coeficiente angular, tá bom? Em espanhol, pendiente. Então, ali ele vai atingir o valor mínimo agora em função a beta 0 e beta 1. Ou seja, ele descreve uma superfície. Tudo bem. Como? Como a gente viu já, minimizando, maximizando, mas no nosso caso, mínimo. O que vai fazer? Vai elevar ao quadrado isso, substituir esse valor y pela equação, e aqui seria este valor aqui. Eu vou derivar em função primeiro de A, já que aqui seria y menos A menos bx, todo ao quadrado. Vou derivar esse aqui primeiro, em função a A, e depois derivar em função a B. E em todos os dois casos igualar a zero, para achar o mínimo. Aqui, ó, estou elevando ao quadrado, nos dois casos, eu vou derivar em função a, vai ficar isso. Não vou explicar, tá? Quem quiser pode entrar em contato comigo para depois, em qualquer momento, a gente conversar, bater um papo sobre a parte matemática mais forte. E aqui, vou aprofundar, como sempre eu falei, tá bom? Mas vocês, queridos, por favor, como sempre falo, sentem-se à vontade de me procurar para, se quiserem aprofundar, tá bom? Pronto, aqui está em função A, esse aqui vai ser 1, esse aqui 0, 0, né? Regra da KE, esse que está quadrado, passa para cá, tudo isso igual, e acá, ele é 0, aqui menos 1, esse é 0, por isso que multiplica por menos 1. Aqui, em função a B, esse vai ser 0, 0, e aqui vai sobrar x apenas. Tudo bem. A partir de aqui é que faz as equações que a gente viu aqui. Estas equações saíram de aqui. Então, todos os dois são iguais a 0. Posso resolver por determinantes ou por equações de duas incógnitas. Quais são as incógnitas? Tenho duas equações de duas incógnitas. Quais são as incógnitas? A e B, ou beta 0, beta 1. Pronto. Aqui vai sair
as duas equações A e B. Ou de outra forma aqui. Perfeito. É isso. Mínimos quadrados. Tá bom? Alguma dúvida ali, pessoal? Antes de continuar? Tá tudo bem, então? Tá. A gente não vai fazer essa parte que a gente já fez semana passada, caprichou na aplicação dos programas, né? Então, se vocês não tivessem mais alguma dúvida, só para terminar, então eu vou falar, a gente falou do coeficiente de determinação. Acho que está por aqui. Que era a porcentagem da variabilidade do y, que é explicado pelo modelo. Ou seja, a soma de quadrados da regressão do y dividido pela soma de quadrados do total. Que é, quanto mais próximo de 1, melhor o R2, né? Aqui, ó. Soma de quadrados do total seria a soma de quadrados das diferenças mesmos, mas agora com respeito não ao y calculado, mas sim ao y médio, o promédio, médio, né? Eu tenho aqui, eu tenho os pontos, os pontinhos, que os pontinhos tem os valores de x e do y. Então, aqui eu tenho os y's. Eita. Pretinho, então. Y1, Y2, Y3, Y4, Y5. Se eu somo estes 5 Y, divido entre 5, tenho Y médio. Então, a soma de quadrado total vai ser a distância de cada valor de cada Y até o Y médio. Já a soma de quadrado da regressão é os resíduos mesmo. Aqui, ó. Os resíduos mesmo, que a gente viu. Então, como o R2 é a porcentagem que meu modelo explicou, então vai ser, ó, a soma de quadrado do resíduo, né, da regressão, sobre a soma de quadrados totais. Aqui está o R2. Já nos dá os programas, né? Olha só, a variação é explicada pela variável independente, ou seja, quanto é a variação explicada pelo meu modelo, né, do y. Tá bom? É isso, o coeficiente de determinação, tá? Eu vejo, agora um pouco menos, mas é muito comum confundir o R2 com o R. O R é o coeficiente de correlação. O R2 é o coeficiente de determinação. Coeficiente de determinação do modelo. Coeficiente de determinação. Tá bom? E ele vai de 0 a 1. Ok, excelente. Quanto mais próximo de 1, melhor o nosso modelo. Perfeito. Agora, o R2 ajustado, a gente falou que tira o efeito do sobredimensionamento do modelo por causa de utilizar muitos parâmetros. A gente falou isso na aula passada. Aqui está a fórmula. E é isso. Tudo que seja com respeito à regressão. Então, agora a gente vai falar de correlação. Se a gente fala de correlação, a gente vai falar o seguinte. Vocês que já fizeram experimento,
quando vocês avaliam muitas coisas, diferentes variáveis respostas, vocês poderiam ter visto, por exemplo, no meu filme, biofilme, a opacidade, em algum caso, tá? A opacidade está diretamente relacionada com, vamos supor, nesse caso, a permeabilidade da água, tá bom? Ok, mas será verdade isso? E a gente fala, mas esse carinha aqui está relacionado, correlacionado com tal. Por exemplo, eu tenho, vamos supor, quantifiquei ácido gálico e eu fiz a capacidade antioxidante por dppH. À medida que as minhas amostras têm maior conteúdo de ácido gálico, então maior a capacidade antioxidante do dppH quando ele está expressado em ABTs, em TEAC, tá? Trodox Equivalent Antioxidant Capacity. Quando ele está expressado em TEAC, tá? Mas se ele estivesse expressado em IC50, se ele estivesse expressado em IC50 do DPPH, o IC50 é a concentração mínima necessária para inibir os 50% do radical livre presente, tá? Então, a maior quantidade de ácido gálico, maior capacidade antioxidante, e quanto maior capacidade antioxidante, menor o IC50, ou seja, eu preciso menos quantidade da minha amostra para inibir o radical presente. Olha só, então aqui a gente já começa a dizer que essas duas variáveis aqui, ácido gálico com DPPH, estão relacionadas, tá? Poderia falar negativamente, né? Por outro lado, quando o DPPH está expressado em T aqui, elas estão relacionadas positivamente. Meu Deus do céu. Legal. E é ali que a gente fala de correlação. É agora que a gente fala de correlação. Então o ácido gálico está correlacionado com o DPPH quando está expressado em TET. Está correlacionado positivamente. Ok, mas então ali a gente vai falar de correlação. Mas para falar de correlação, a gente não pode livremente dizer, eles estão correlacionados. Embora a gente está vendo ali a evidência nos gráficos, né? A gente está vendo certa evidência nos gráficos, mas como todo, a gente está estudando estatística, como todo em estatística deve ser testado, portanto, para a gente poder dizer que ele está correlacionado, então a gente tem que aplicar o teste de correlação de Pearson.
Direita. E tudo bem. O teste decorre e... Teste de correlação de Pearson. Ficou bom. Tudo bem. Então, assim, de correlação de Pearson. Ou seja, e o que diz o teste de correlação de Pearson? Que ele tem, então, a hipótese nula, que diz que as variáveis estão ou são correlacionadas. E as variáveis, e a hipótese alternativa, as variáveis não estão correlacionadas. A negação, certo? Para aceitar a hipótese nula, perdão, a negação aqui, as variáveis não estão correlacionadas, tá? E a hipótese alternativa, as variáveis estão correlacionadas. Para aceitar a hipótese nula, o valor de P deve ser maior a 0,05. E para aceitar a hipótese alternativa, o teste deve ser menor ou igual a 0,051. Quando a gente quer falar de correlação das nossas variáveis dependentes, né? A gente falou a semana passada que a correlação é apenas medida para variáveis dependentes, tá bom? Daqui a pouco eu vou reforçar isso. Eu não falei porque isso foi falado semana passada. Então, quando a gente quer falar de variáveis, da correlação de variáveis dependentes, para poder realmente escrever isso no artigo, você tem que fazer um teste de correlação de Pearson e ele tem que dar significativo. Se ele não for, se você não fizer esse teste de correlação de Pearson, não pode falar que tem correlação. Pode falar, Carolina. O Dave, você falou que o teste de correlação de Pearson ele é feito para variáveis quantitativas? Dependentes. Ah, dependente. Tá bom. Variáveis quantitativas dependentes. Por quê? Essa é a principal diferença com relação à correlação de Pearson. Vou voltar a explicar aqui. Olha só, por exemplo, eu vou dar o exemplo da semana passada, vou fazer limonada de novo, limonada, tá? Vocês já estão cansados de tomar limonada, né? A próxima a gente faz caipirinha então na avaliação, tá bom? Vamos ainda com a limonada. Olha só, vamos colocar limão, água e vamos colocar açúcar marrão, aquele mascavo, não sei como se fala. Tá? A minha variável independente é a quantidade, vamos supor, o limão está fixo, a água está fixa. Só estou mudando a quantidade de açúcar que eu estou colocando. Como eu estou mudando a quantidade de açúcar que eu estou colocando, a quantidade de açúcar, valga a redundância, é a minha variável independente, certo, Carolina? Porque eu estou mudando essa vontade. Tá. Mas a minha resposta, eu vou ter diferentes respostas. Por exemplo, os graus Briggs vai aumentar, certo? Sim, sim. A cor marrom também vai aumentar, certo? Sim. Então, se eu tenho aqui graus Briggs em outro, aqui eu tenho graus Briggs para esse nosso exemplo, e aqui eu tenho a cor marrom. À medida que aumenta os graus Briggs, aumenta a cor marrom. Pronto. Eu posso falar que eles estão correlacionados. Por quê? Porque todas as duas são variáveis dependentes. Tá. Agora, se eu fizesse o estudo não de graus Briggs, por exemplo, cor marrom em função
não de graus Brix, mas em função do açúcar que eu estou acrescentando, isso aqui seria não uma correlação, seria uma regressão. Ah, sim, porque são variáveis, uma dependente e uma independente, né? Isso, exatamente. Quando tenho causa e efeito, é regressão. Quando eu tenho as duas dependentes, as duas são consequências, então são. Eita, ali a gente fala de correlação. Tudo bem? Não, tá ótimo, David, obrigada. De nada. E o que acontece? Mas para falar de correlação, você deve lembrar, Carolina, quando a gente estava falando do caso da Júlia, você falou, não, mas esta variável também é junta com a outra, lembra? Que as duas mudavam. Quando uma aumentava, a outra também aumentava, eu acho. Não sei Ah, se... sim, da Juliana? Isso. Uhum. Tá. Então, ali, a gente, para falar disso, tem que falar de correlação de Pearson. Tem que fazer o teste de correlação e ali a gente tem que dar significativo para poder falar de correlação. Sim. Então, sempre. Então, a gente vai ver muito em artigos. Acredito que cada vez vai ser menos, mas tem muitos artigos que falam de correlação, variáveis correlacionadas, mesmo sem ter feito o teste de correlação. Tudo bem? Isso Tudo ali é bem. um grande erro. Tá? Para falar de correlação, temos que fazer o teste de correlação de Pearson. E esse teste, ele abrange apenas duas variáveis dependentes ou mais? A gente pode analisar mais variáveis. Quando você avalia várias variáveis de uma vez só, mas sempre avalia de duas em duas. Ou seja, Ah, tá, de duas em duas. e ali você forma uma matriz de correlação. Aqui, ó. Ah, perfeito. Aqui você faz uma matriz de correlação. Eu posso dizer se o ácido cafeico está correlacionado ou não com o IC50 do DPPH ou do Trolox do ABTS. Ele tá correlacionado, ele é positivo ou não. Então, mas a avaliação é sempre de duas a duas, de dois a dois. Eu vou apresentar aqui vou ver aqui um detalhe rapidinho. Aqui, ó. Então, quando você avalia já várias variáveis respostas com outras, por exemplo, ácido gálico com ácido vanílico, elas não estão correlacionadas aqui. Mas o ácido gálico está correlacionado com o ácido clorogênico, a 0,72. Daqui a pouco a gente vai falar desses valores ali, tá? Que é a próxima parte da aula. Ácido clorogênico está correlacionado com o ácido cafeico, o valor 0,981. Tudo bem? Então, quando você avalia várias coisas e vai comparando, fazendo pares ali de comparações, então você está já falando de uma matriz de correlação, tá bom? Isso aqui é uma matriz de correlação. Então, ali você pode avaliar todas as correlações possíveis do teu experimento. Por exemplo, compostos fenólicos totais tem uma correlação positiva com o T aqui. A maior valor de compostos fenólicos totais, maior a capacidade antioxidante pelo método de ABTS, nesse caso aqui. Ok? E a gente vai ver que tem correlação positiva e correlação negativa. A gente vai falar disso e da fortaleza da correlação. Então, quando a gente fala de correlação, tem que ter o teste de correlação e tem que também falar da direção. Em alguns casos vai ser positivo, em alguns casos vai ser negativo.
Vamos lá. Antes de eu continuar aqui, tem alguma dúvida? Não. Tá, tudo bem. Então vamos lá. Eu acho que acredito que está aqui. Olha só. Aqui eu vou ter a correlação. Aqui quase não tem correlação nenhuma. Vamos supor aqui, ó. Olha só, temos uma correlação muito forte, ou seja, todos os pontinhos estão alinhados. Aqui temos o eixo X e aqui temos o eixo Y. Olha o que, quando a gente fala de correlação, então a gente vai ter que informar do valor numérico da correlação. Ó, quanto foi aqui? 0,95. É uma correlação inversa, por exemplo. Na limonada mesmo, vamos supor que a gente está avaliando graus Brix e transparência ou tramitância do líquido, né? Quanto é a tramitância? A maior quantidade de açúcar que a gente agregue vai ter mais graus Brix, aí a luz, o haz de luz vai ter dificuldade de passar. Portanto, a tramitância vai diminuir. Então, maior graus Brix aqui seria no eixo X, vamos supor, e no eixo Y, tramitância. Tramitância. Transmitância, não sei. Como se fala em português? Transmitância ou tramitância? Transmitância. Obrigado, transmitância. Então, olha só, à medida que aumenta os graus Brix, baixa a transmitância. Quem que fala isso? É o sentido, esse signo que tem a correlação, o valor do R, do coeficiente de correlação de Pearson, esse sinal aqui indica se a correlação é positiva ou negativa. Então, a gente pode ter, então, uma correlação também positiva. Vamos supor, nesse caso, se fosse marrom, a cor e os graus Brix, ó, olha só. Então, aqui seria cor marrom. E aqui, quando não tem sinal, quer dizer que é positivo, verdade? Cor marrom. Então, que informações dá para a gente a correlação? Dá o sentido se é direto ou inverso, o sentido da relação, dá o valor numérico ou a fortaleza da correlação, quanto mais próximo de 1, mais forte é a correlação. Olha só. Certo? É uma correlação positiva, porque quando aumenta os graus de Brix, aumenta a cor marrom, tá? E também temos o lado inverso, né? Quanto mais próximo de -1, a nossa correlação vai ser mais forte negativamente, certo? Então, ali a gente pode muito bem ter esses estudos de caso. E, por outro lado, temos, por meio do teste de correlação de Pearson, a significância. Tem que ser significativo, né, o teste. Por exemplo, olha aqui. O que tem negrito aqui foram significativos. Correlação positiva é 0,72. Aqui é negativo, menos 0,373, mas não foi significativo, ou seja, é desconsiderado. Por exemplo, o ácido vanílico não foi correlacionado com nada aqui, ó. Tá bom? Porque nada foi
significativo. Então, tem que ter essas três informações: o sentido, a fortaleza e a significância. Vamos aqui. Se vocês quiserem falar de fortaleza, de correlação, para falar de fortaleza, de correlação, temos alguns artigos que falam sobre fortaleza e correlação. Este artigo aqui fala da fortaleza e correlação. Trouxe da parte de medicina para falar de fortaleza e de correlação. Esse artigo de Teles 2019, uso como se fala? Uva. Resíduo de uva, né? Bagaço de uva. Bagaço de uva, obrigado. Então, olha só. Aqui estamos falando de fortaleza e correlação. Eu vou aqui, vou fazer pequeno. Vamos compreender essa fortaleza e correlação. Diz que uma correlação de -3 a 0,3, uma correlação muito fraca. Aqui, seja qual for, aqui nessa faixa, ele está praticamente linear na horizontal, ou muito disperso, né? Ali, olha só essa. Então, a gente estaria nessa, negligenciável, não tem correlação. Uma correlação de 0,3 a 0,5 para positivo ou para negativo representa uma baixa correlação. Mas para a gente ter uma ideia, né, como seria a distribuição, claro que isso não é, né? Mas para ter uma ideia, de 0,3 a 0,5, muito baixo, né? Então, para ser uma correlação moderada, teria que ser de 0,5 a 0,7. Agora já estamos numa correlação moderada, aqui, positiva, de 0,5 a 0,7. Agora, para uma correlação alta, de 0,7 a 0,9, tá, positivo. Estamos numa correlação alta, correlação alta. E para uma correlação muito alta, de 0,9 a 1. Nesse caso, positivo. Como a gente viu, também podemos ter isso negativo. Tudo bem? Então, ali vocês podem ter essas referências para correlação. Vou mandar para vocês, por acaso, certinhos, se vocês ficassem interessados. A gente, às vezes, precisa... Pessoal, até aqui sobre correlação, antes da gente continuar com a parte mais aprofundada, estatística, da utilidade da correlação, vocês teriam alguma dúvida aqui sobre o significado da correlação, o que é, como se interpreta? Oi? Por enquanto, não, David. Tudo certo, né? Tá. Por mim, sim. Tá, então tem que ser... vamos fixar, então, a ideia. Correlação, a gente fala apenas entre duas variáveis dependentes. Tudo bem? E... entre duas variáveis dependentes, certo? Não tem efeito, causa-efeito. Causa-efeito já é uma regressão. Pessoal, vamos agora tentar entender mais um pouco o que seria essa correlação. Mas para falar de correlação, vamos falar um pouco sobre covariância. O que vocês acham que seria covariância? Pessoal? Oi, Dave. Oi, Carolina. Você pode me repetir?
Tá, eu falei que para tentar entender a correlação, vamos Sim. primeiro entender o que é a covariância. Vocês teriam uma ideia de que é covariância? Qualquer coisa, qualquer opinião. A covariância é. Deixa eu ver no meu caderno. Vou ter no meu caderno. A medida de variação de duas variáveis entre duas variáveis diferentes. Isso, exatamente. Então, se a gente lembra a variância, a ver, vamos ver se agora eu consigo escrever. Não, tá não. Ah, tá bom. Perfeito. Se a gente tenta, se a gente lembra a variância, a gente vai ver o seguinte: a variância era igual à somatória de cada valor x menos a média ao quadrado, se fosse a variância amostral n menos 1. A gente fez isso na primeira aula e a gente até brincou, colocou variáveis de diferentes ordens de grandeza e a gente viu que a variância depende de quê? Da ordem de grandeza. Então, a variância e depois, também como ele está elevado ao quadrado, a gente falou do desvio padrão, né? Tá. E a gente viu que isso aqui depende da ordem de grandeza das variáveis originais. Então, a gente conversou que não é uma medida muito legal para tentar definir, entender quanto que um experimento variou pouco, variou muito. E a consequência disso, a gente utilizou o coeficiente de variação. Perfeito. Agora, esse mesmo sentido aqui, a gente utiliza para duas variáveis respostas. Ao mesmo tempo, a covariância, então seria o que a mesma coisa que a Carolina falou, a variação entre duas variáveis dependentes. Então é quase a mesma coisa, por isso o nome é covariância, ou seja, que está ali junto com outra coisa, né? Então seria a covariância. A covariância, então, é a medida, né, da variação entre duas variáveis independentes. Perfeito. Ok. E como então seria a fórmula da covariância? Olha só, se a gente volta aqui à variância, vamos supor variância amostral, né? É igual a somatória aqui, ó, do quadrado dele, certo? A somatória das diferenças quadrada. Diferença quadrada é a mesma coisa que eu faço, certo? Ou seja, se eu tenho A ao quadrado, é a mesma coisa que dizer A vezes A. Então, se eu tenho x, y menos x média ao quadrado, é a mesma coisa que eu tivesse isso aqui. Concorda comigo? Ok. E agora, se eu quero não fazer variância, eu quero fazer covariância. Tá. É a variância de duas variáveis dependentes. Tá perfeito. Então, eu quero fazer a covariância de x e de y. Olha só, a partir de aqui, eu diria que a somatória de cada x menos sua média que multiplica a cada y menos sua média, onde x e y são variáveis. Tá bom? N menos 1. Olha a similitude da variância
elevado ao quadrado esse daqui com a covariância. É praticamente a mesma coisa. Concordam comigo, pessoal? Então, a covariância é fácil de lembrar. É a medida da variabilidade entre duas variáveis. Ou seja, como a gente viu, claro, a gente começou da correlação, mas a gente viu. Desculpem o barulho lá no fundo, é meu cachorro que está bebendo água, desculpem aí. Então, eu teria duas variáveis, né? Por exemplo, uma x e uma y. Supondo que as duas são dependentes, tá? X, y, variável dependente. A medida da variabilidade das duas, mas em função, agora, dos seus valores originais, ao igual que a variância. Ele está em função dos valores originais do x, a covariância está em função dos valores originais de x e de y. Consequentemente, eles terão o tamanho que a covariância resulte pode ser muito pouco para a gente, tá? É aí, igual que a variância fala pouco para a gente, a covariância também falará pouco para a gente. E no lugar de, para resolver esse problema, então foi inventado a correlação de Pearson. Até aqui teria alguma dúvida? Não. Tá, perfeito. Então, para resolver esse problema, foi inventado a correlação de Pearson. O que seria? Por exemplo, aqui a gente viu que este vai variar em função a quê? Em função o tamanho da covariância estará em função do tamanho da quê? Dos valores iniciais das variáveis. Perfeito. Tá tudo bem, então. Agora, se isso é verdade, mas que tal se eu divido entre o desvio padrão esse aqui, ó, essa parte aqui, eu divido agora entre os dois desvios padrões de cada um. Tudo bem? Ó, esse aqui não é exatamente, tá? Mas se aproxima ao desvio padrão da população, da amostra, perdão, de X. E esse outro aqui se aproxima ao desvio padrão do Y. Ah, tá perfeito. E que tal se agora eu, no lugar de fazer isso, eu divido a covariância entre as duas, como se fala? Agora eu vou dividir a covariância entre as duas, os dois desvios padrões, já que ali eu vi que mais ou menos se aproxima a, a essa fórmula. Lembra um pouco da fórmula, certo? Ah, legal. Lembra da fórmula? Ah, perfeito. Agora, então, eu vou me aproximar a isso. E eu que diria, agora, vou pegar aqui, rapidamente, vamos lá. Que tal se agora, esse mesmo que eu tenho lá, eu vou dizer, eita, pare. Esse mesmo que eu tenho lá, eu vou, tá, eu tenho a mesma coisa, pare.
E agora eu vou dividir pelo desvio padrão tanto de x quanto de y. Ah, tá. Então, agora eu poderia falar, como esse ali lembrava, e essas divisões, como eu estou, em teoria, eu estou dividindo isso com isso, ó, quando era variância, estava elevado ao quadrado, certo? Quando eu tirei, se eu faço o desvio padrão dele, eu vou fazer a raiz quadrada desse aqui. E se eu faço a raiz quadrada desse, vai ficar apenas essa parte aqui. Ah, então esse aqui, mais ou menos, vai se aproximar ao desvio padrão desse aqui, de x, e o outro ao desvio padrão de y. Portanto, eu posso ter o seguinte, olha só, e isso aqui chama-se coeficiente de correlação de Pearson. Então, o meu coeficiente de correlação de Pearson vai ficar da seguinte forma agora. Coeficiente de correlação de Pearson, eu posso tirar esse aqui da equação 1 sobre n menos 1, tá? E aqui seria somatória de x menos x média por y menos y média, aqui esse y. Menos y média, tudo isso, aqui está multiplicado, pelo desvio padrão de x e o desvio padrão de y. Ah, legal. Agora eu tenho a fórmula do coeficiente de correlação de Pearson. E o que eu estou garantindo com isso? Olha só, como ele não está elevado ao quadrado, então ele pode ser positivo ou negativo. Tudo bem? Porque aqui, ó, agora não está elevado ao quadrado, mas se os dois coincidem com ser negativo, negativo vezes negativo vai dar positivo. Mas se um fosse positivo e outro fosse negativo, vai dar negativo, etc. Ah, ok. Mas como esse aqui é próximo desse aqui, quanto mais linearizado esse aqui esteja, então mais próximo de menos 1, se fosse negativo, ou mais próximo de 1, se fosse positivo. Quanto mais linearizado o x e o y estejam. Portanto, agora, com a covariância, eu não podia quantificar o valor, porque aqui o número vai depender da ordem de grandeza inicial. Agora, por outro lado, aplicando o coeficiente de correlação de Pearson, quanto mais linearizado será negativo, quanto mais linearizado no sentido inverso será próximo a menos 1, e quanto mais linearizado no sentido direito, será mais próximo de mais 1. Então, essa vantagem de poder utilizar a correlação no lugar da covariância. Tudo bem, pessoal? Deu para entender? Tá, eu vou... Sim. Sim, tá perfeito. Então, obrigado, Carol. Então, o que que acontece? Como a gente viu, né, que esta divisão aqui vai ser próxima de 1, se eles fossem muito próximos mesmo, então, o que a gente tem realmente aqui é ou menos 1, quando é muito forte negativo a relação, e mais 1 quando a gente está... A verdade, menos 1 e mais 1 são perfeitos, né? Correlação inversa perfeita, correlação direta perfeita. Se fosse menos 1 e mais 1. Só para fixar a ideia, então, a última vez que eu vou falar,
O coeficiente de correlação vai nos entregar a fortaleza de -1 a +1, vai nos entregar, vai dar para a gente a direção, se os dois aumentam ou diminuem no mesmo sentido, ou se é inversa, quando um aumenta, o outro baixa, ou um diminui, o outro aumenta. Tá? Direto ou inverso? Tá. A grandeza, a direção e a significância. Esses três pontos são importantes quando a gente fala de correlação de Pearson. Tudo bem, pessoal? Perfeito. Então, acredito que todo mundo entendeu. E agora vamos fazer... vocês devem ter essa medida aqui, ó. Esse teste, aqui eu tenho amostras, aqui eu tenho ácido cafeico, DPPH, em função do IC50, e o Trolox, em função do o ABTS, expressado em T aqui, Trolox equivalente. Se eu quisesse calcular aqui embaixo a covariância, por exemplo, desses dois, primeiro a correlação, a covariância. Diga, Carolina. Dave, esse material você passou na aula passada? Não passei não sobre... Acredito que não. Aqui eu tenho um material aqui, a ver, eu vou passar para vocês agora. Eu acho que eu passei agora. Aqui está, covariância e correlação. Passei agora. Ah, tá bom. O PDF, essa tabela do Excel que você está abrindo agora, é essa? Ah, sim, essa tabela do Excel é desde DIC, ó, a mesma tabela. Ah, é a mesma. Então tá bom, vou abrir. Está aqui na aba correlação. Ah, tá bom, tá bom. Tá. Obrigada. Ah, tudo bem, então. Vamos lá. Olha, se eu quisesse fazer a covariância dessas duas colunas, vou chamar covariância aqui. Covariância da coluna B na coluna Z. Então, eu colocaria covariância ou covariação amostral de duas matrizes. A matriz 1 é essa, B, a coluna B, ponto e vírgula, a coluna C. Ó, a covariância tem uma covariância negativa de 21.529,7. Não fala muita coisa, certo? E se eu quisesse fazer agora a covariância de B com D agora, também, covariância de B com D. Tudo bem? Agora eu vou fazer então covar B, ponto e vírgula, com D. Olha só, 322.000, ou seja, a covariância não está falando nada com nada, certo? Para a gente. Certo? Então, numericamente, ele não fala nada. E se eu quisesse saber correlação agora, B, correlação, vou deixar R apenas, tá? Coeficiente de correlação de B com C e coeficiente de correlação B com D, cafeico com Trolox também. Só para a gente, vamos fazer covariância de cafeico com Trolox, ou seja, A, B com D, né? Agora, de C com D, de IC50 com Trolox. Primeira covariância, tá? Covariância amostral. Negativo também, grandão, tá? Vou mandar essa planilha agora para... Vou mandar, tá bom, Carol?
Pronto, foi no WhatsApp. Agora eu vou fazer a correlação de B com C. Retorna o coeficiente de correlação entre dois conjuntos de dados e de baixa populacional. B com D, né? B com C. Olha só. Ah, tá. O que é mais fácil? Analisar a covariância ou analisar a correlação? Na correlação, ali, ó, tem uma correlação negativa moderada, certo? Eu não sei se é significativo ainda, porque é menos 0,43, né? Próximo de 0,5, que a gente viu essas grandezas de correlação. Tudo bem. Talvez seja baixa ainda, mas eu já tenho uma referência. Já a covariância, eu não posso falar quase nada mesmo. Concordam comigo? Carolina, você está querendo falar alguma coisa? A mão está levantada. Não, Dave, foi da outra vez. Tá bom, tá bom. Obrigada. Nada, tudo certo. Desculpa a confusão. A ver, B com D agora. B com D. Olha só, o que é mais fácil avaliar a correlação? É mais fácil avaliar a covariância, que diz para mim que é 322 mil, ou a correlação, que diz para mim que é muito próximo de 1, ou seja, uma correlação muito forte. Certo? Então, é a correlação que é muito mais informativa para a gente. Tudo bem, pessoal? Agora vamos fazer a correlação entre C e D. Correlação entre C e D, né? C também é fraca, negativa. É fraca, né? Fraca. Acho. Se eu não estou enganado, mas se eu estiver errado, por favor, me corrija. Então, pessoal, viram aqui, ó, pode ser tudo facilmente calculado, tá? E agora, o passo a passo, como se calcula, se a gente quiser fazer manualmente, isso está lá no material que eu passei para vocês, mas a gente vai perder tempo que a gente não tem, tá? Aliás, nunca é perda de tempo, né? Quanto mais a gente pratica, melhor. Mas ali, como eu falo, eu estou totalmente à disposição de vocês, se vocês quisessem fazer, praticar, aprofundar mais. Tudo bem, então vamos agora fazer uma matriz de correlação no R, tá bom? Tudo bem, vamos aqui, ó. Eu vou copiar. Antes de eu continuar, tem alguma dúvida, pessoal? Algum comentário? Tá todo mundo tão calado? Eu acho que só a Carolina está hoje aqui participando. Acho que é a única que está presente na disciplina hoje. Nossa última aula, mas ninguém quer participar. Tudo bem, professor. Tá bom, obrigado, Fran. Tá, então vamos carregar agora no R, eu vou abrir uma nova sessão, new session. Vou abrir aqui. Vamos carregar o R Markdown. Esse aqui é... Vou carregar aqui o R Markdown. Library. R Commander. R Markdown. Estou viajando, desculpe, pessoal. Carregar o R Commander, tá? Vai abrir. Vou passar para vocês o R Commander. Esse comando aqui, como sempre. Pronto? Agora eu vou fazer o seguinte, lembra, quando eu quero colocar dados, já está o R-Commander aqui, vou carregar os dados aqui da forma copia e cola. Vou chamar dados, vou chamar d.core, dados de correlação. Chama .table,
file equals clipboard set equals ponto, no meu caso, esses decimal. Esse decimal. Aqui seria separador de tabulação. Head equals true. Tá, tudo bem. Então eu vou fazer o seguinte. Vou aqui, faço a seleção deles, Ctrl C. E aqui dou Ctrl Enter. Já está carregado. E eu vou ver aqui, ó. Estes dados aqui de .core devem estar aqui, ó. Carregou? Dave, Deu erro. eu não consegui acompanhar. Você pode passar o script no Sim, vou passar. mensagem, por favor? Sim, sim. Eu vou conferir ainda que se deu. Read.table, clipboard, ele não copiou, alguma coisa está errada aqui, eu vou ainda. One yellow canon open clipboard, not such file or detail file canon open. Alguma coisa deu erro aqui, porque eu estou trabalhando em outros. Ctrl L. Só um segundo, tá? Eu tenho aberto outros. Equals. Pronto, removi todo. Agora eu quero copiar esse aqui. Daqui a pouquinho eu te passo. Que dê certo primeiro. Alguma coisa está errada aqui. Table, clipboard. Ah, tá faltando a D aqui. Burro. Tá aí ainda. Deste. Aqui sempre era assim. Agora deu. Aqui ó, não deu nada. Aqui já apareceu core. Já está aqui. Perfeito. Agora se vou te passar. Tá com R ali, tá? Agora se está correto. Vou passar aqui no chat. Perfeito. Agora, como eu tinha falado, esse aqui já deve aparecer aqui, ó. Decor. Apareceu. Viu? Quando não dá erro, igual que aqui, ó. Aqui não deu erro, com nenhum aviso de alarme, ele apenas colocou tudo. Então, aqui já está o objeto, portanto, ele já vai aparecer aqui quando eu faço conjunto de dados, já posso escolher ele, decor, ok. Já está decor aqui, decor, agora eu vou estatística. Em resumo, matriz de correlação, olha só. Matriz de correlação. Vamos ver matriz de correlação. Eu quero todas essas três variáveis. Tudo bem? Pearson por defeito. P-valor, tá tudo bem. Vamos, ok. Tá? Ok. Perfeito. Aqui me deu a matriz de correlação. Está falando que o ácido cafeico com o trolos tem uma correlação de 0,99, que a gente tinha visto aqui. Vou fazer menor. Cafeico com... Um segundo. Daqui a pouquinho eu vou explicar melhor. Aqui. Cafeico, Trolox, equivalente milimol, equivalente a Trolox por gramo, com ácido cafeico
tem uma correlação direta de 0,99. Ok, a ver, vamos aqui. É esse valor aqui, 0,99 e 0,61. Que a gente tinha achado, né? A correlação 1 na diagonal é porque ali está comparando o mesmo valor, tá? Tudo bem? Agora, perfeito. Essa ali é a matriz de correlação. Para todos os outros casos também está ali. Tem alguma dúvida, pessoal? Com respeito à matriz de correlação? Eu já tenho aqui a matriz de correlação. Não tenho dúvida com respeito à matriz de correlação, mas eu só não consegui fazer junto. Ah, tá. Tá, Mas aqui, aí depois eu faço também. Tem você problema. já tem os dados? Então, tenho, mas eu coloquei o script, como você falou, só que eu me perdi depois. Tá, vamos aqui, ó. Aqui, se você leu os dados, fez Ctrl C, você já tem esse aqui no teu R? Tenho. Tá. Então vamos aqui faça, seleciona ácido cafeico, IC50 e micromol de Trolox, faça a seleção Ctrl C, tá bom? Tá bom. Depois de ter feito Ctrl C, coloca o cursor em qualquer parte dessa linha de código aqui. E a tua linha de código, se você quiser, faz assim, ó. Apaga todos os espaços, que não fiquem duas linhas. Se você quiser, deixa numa linha só, para garantir que não está quebrado o código. E ali, Ctrl Enter. Tá, Essa peraí. tua variável deve aparecer aqui na direita. Eu coloquei aqui embaixo, mudei uma coisa. Mas você já deve aparecer de underline core, ou de ponto core. Apareceu? Não, meu não apareceu isso não. Eu dei Ctrl C, apaguei o espaço, dei Ctrl Enter. Aqui, nessa linha? É, Pode mostrar teu... peraí. Compartilha, por favor. Ah, apareceu aqui agora. Apareceu? Mas Tá. eu vou compartilhar. Se quiser, eu compartilho. Tá, compartilha então. Todo mundo pode perguntar, tá, pessoal? Vamos esperar ali a Carol. Vê se foi, Dave. Tá perfeito. Vamos lá no... o R Commander, abre o R Commander. Botar para baixo. Tá. Tá vendo? Apareceu aqui, ó. Isso, É aqui perfeito. mesmo que tem que aparecer? Perfeito. Ah, Tá, no R Commander, não sei porque eu não estou vendo, tá, fica escuro, mas tudo bem. Vai lá no conjunto de dados, faça clique ali em conjunto de dados. novo conjunto de dados? Não, ali deve estar, quando faz Ah, clique aqui. ali, seleciona decor, Pronto, ok. Ah, agora tá. vai estatística, Estatística. Pronto. resumo, matriz de correlação. Ah, pronto. Deu? Deu. Aí apareceu Trolox, cafeico, né? E C50. Tanto nas linhas quanto nas colunas, verdade? Ok. Ali compara linha com coluna, entendeu? Sim. Aí É, aqui. E aqui tá marcado certo? É isso mesmo? Produto Pearson. aqui eu estou vendo escuro tua tela, essa parte do R, mas não sei por quê. É, estranho. Deixa eu ver aqui. Peraí, deixa eu ver se eu tô com Eu consigo ver teu R Studio. Não sei se está acontecendo para o resto da galera. Pessoal, vocês enxergam tudo ou só eu que estou com problema? Só eu? Ou é para todo mundo? Pessoal? Eu também não estou conseguindo ver, não, professor. Ah, tá. Agora eu mudei, vocês Agora sim, conseguem ver? agora sim. Ah, Agora sim. Tá. Ali, seleciona os três. Seleciona os três. Com Ctrl. Agora dá OK. Os três. Agora apareceu aqui no RStudio a tua matriz de correlação. Lá atrás. embaixo, né?
Aqui. Uhum. Ah, sim. Tá bom? Tá ótimo. Aí aqui, quando tá um assim, a gente considera, né? Que é uma Não, correlação é que muito. é ele com ele. Uma correlação muito alta. Não faz Aqui. sentido essa correlação, entendeu? Ah, tá. Então, a gente não correla. Óbvio, né? Porque é a mesma variável. Mas Uhum. aqui, por exemplo, Trolox com cafeico deu 0,99 e 0,6. É correlação muito alta. É isso? Isso. O café com Trolox é a mesma coisa, É a né? mesma Só coisa. tá em ordem diferente. E o resto não teve correlação. Na verdade, uma correlação muito baixa, né? Isso, exato. Correlação. E aqui a gente fala, David, correlação negativa muito baixa, é assim que fala? É, mas ali, para ver, se ele não deu significância, que a gente vai ver daqui a pouco, Ah, então, tá. não faz sentido, né, tentar avaliar ele, entendeu? Ah, entendi. Então, a primeira coisa que a gente vê é se deu ou não significância para depois analisar uma por uma? Isso, exatamente. Tá, Vamos ver a significância agora, tá? tá bom, obrigada. Vou parar aqui de compartilhar. Tá ótimo. Então, eu vou compartilhar agora minha tela. Pronto, eu vou no meu comando, todo mundo está vendo? Sim, Aqui em estatística, resumos, teste de correlação. A ver, micromole de Trolox com ácido cafeico. Tudo bem? Vou fazer OK, tá? Ali é o teste de dois em dois. Ó, o que está falando? Esse é o resultado. Aqui ele ratifica para mim, volta a dar o valor da correlação alta, ó, tá vendo? E o valor de P. O que quer dizer esse valor de P? Que foi significativo, verdade? Porque foi menor a é, 0,05. é Então, menor que 0,05, né? isso tem alta correlação? Perfeito, excelente. Então, ali vai reportar o valor de P, se for o caso, ou colocar em negrito, como eu mostrei no exemplo, no artigo, tá bom? E o valor numérico da correlação, como eu tinha mostrado aqui. Um segundo. Aqui, ó. O que é significativo está em negrito e o valor da correlação. E o sentido já dá um sinal, né? Certo, pessoal? Tá bom? Agora, vamos ver os que estiveram fracos. Por exemplo, aqui, eu estou curioso agora de avaliar ácido cafeico ou Trolox com IC50, tá? Aqui estão vendo? Estão vendo aqui vocês? Que deu menos 0,4456, 58, perdão. Vamos ali, então, eu vou aqui no R Commander e eu vou dizer estatística, resumo, teste de correlação. Quem que era? Micromole Trolox com o IC50. Que deu? Não tem correlação, certo? Não tem correlação. Por quê? Porque o valor de P foi maior a 0,05. Então, outro jeito de apresentar essa tabela, de melhorar a tabela que eu mostrei para vocês, é deixar vazio onde não tem correlação. Assim, ó. Esse aqui não faz sentido mesmo, reportar esse valor. Não faz sentido. Mais bonitinho seria assim, ó. Eliminar essa coluna. Apagar tudo que não está significativo. Estão vendo, pessoal? Vocês estão ali?
Sim, professor. Tá, perfeito. Ó, Sim, assim ficaria melhor ainda. Ó. Reportar apenas o que foi significativo. Pode ter um valor R alto, mas se não é significativo, não precisa ser reportado. Tudo bem? Então, seria melhor assim, então, esse caso ali, tá bom? tá bom. Perfeito. A gente vivendo e aprendendo, né, e melhorando, tá bom? Esse artigo é meu. A primeira vez que eu tinha aplicado estatística multivariada, matriz de correlação. Tudo bem, pessoal. Até aqui, mais alguma dúvida? Não, David, por Mas, enquanto não. tá. Então, correlação já está entendido, né? Ó, aqui temos todas as informações. Ele é significativo, porque está em negrito. Ele está dando a magnitude, a grandeza, a fortaleza da correlação e a direção. Se é negativo é inverso. Se é positivo, se não tem, é positivo e é direto. Perfeito. Pronto, agora a gente entendeu muito bem o que é correlação. Daqui para frente, quando a gente fale, discuta nos nossos artigos, fale que duas variáveis, ou queira falar que duas variáveis são significativas, são correlacionadas, a gente tem que previamente ter feito o teste de correlação de Pearson. Combinado, pessoal? Sim, David, me tira uma dúvida. Eu sei que você falou várias vezes o que eu vou perguntar, mas eu fiquei na dúvida ainda. Quando você fala de fortaleza, de grandeza, o que você quer dizer? Assim, eu não consegui entender bem. Tá, tudo bem. Vamos. Perfeito, não tem problema não. Vamos. Aqui, ó. Vamos aqui. Essa parte que eu tinha apresentado para vocês. Por exemplo, uma correlação. Esta correlação aqui. 0,99 é uma correlação alta. Ah, tá. Ah, entendi. Não, eu entendi. Agora eu entendi. Aqui, ó. De 0,9 a 1 é Sim, very strong, muito forte. muito forte. Ou Então, quando você fala de fortaleza e grandeza, está relacionada com ela ser fraca, moderada, alta e muito forte? isso. Qual é? Está relacionado com avaliar o valor numérico do R. Ah, Quão tá. próxima ele é de 1 ou menos 1. Ah, tá bom. Perfeito. Tudo bom? Agora sim, né? Tá tudo certo, então. Pessoal, mais alguém teria alguma dúvida? Tá, tudo bem. Então a gente entendeu perfeitamente o que é correlação. Eu acredito que a gente já fez o teste de correlação de Pearson, já falamos da direção, incluso entendemos a procedência da fórmula, tá tudo perfeito. Então, pessoal, vamos dar por concluído a parte de correlação.